Cumprimenta a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Quem está alegre aí, amados? Quem está alegre aí? Levante a sua mão assim. Glória a Deus. Eu também estou feliz, amados, por estar aqui na casa do Senhor, estar participando deste congresso profético nos últimos tempos, né, amados? Nós entendemos uma coisa, que para acontecer uma festa como essa, existe muito obstáculo, existe muitas dificuldades, mas nós sabemos que o final é vitória, né, amados? Então você que trouxe o exemplar da palavra de Deus, levante ela para cima para que eu possa estar vendo. Glória a Deus. Eu creio que no corpo da igreja tem gente que não está com o exemplar da palavra de Deus. Então, encosta do lado dessa pessoa e convide essa pessoa para ler a palavra de Deus juntamente com você. E abra em Apocalipse, capítulo de número 22, o versículo é o de número 6 e 7. Glória a Deus, aleluia. Convide a pessoa que está ao seu lado para lermos a palavra de Deus juntamente, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu já quero externar minha gratidão a Deus, quero louvar a Deus, né, amado, pela vida do pastor Samuel Pinheiro, né? Essa não é a primeira vez que nós, né, participamos de evento, a primeira vez que participei de evento juntamente com ele foi em São Luís do Maranhão, ali quando ele estava fazendo a filmagem da extensão dos militantes missionários também da última hora. E essa que é a segunda vez, né? Estamos aqui para somar e glorificar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor também, né? Eu creio que é o pastor da igreja, né? Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe a vida de todos vocês que aqui estão, de todos os obreiros, de todos que fazem parte, né, desta jornada missionária. Deus possa estar abençoando de forma poderosa, né, amados? Você que ainda não me conhece, como o pastor Samuel falou, eu sou o pastor Wilson ali do campo de Marituba, pastorei a igreja pentecostal profética, ministério na direção de Deus, presidida pelo pastor Roberto Lavareda e missionário Dinéia, do campo de Cutijuba. Glória a Deus. Estamos ali para fazer a vontade de Deus e aquilo que Deus ordenar nós fazer. Glória a Deus. Quantos acharam? Digo amém. Glória a Deus. Para quem não conhece, amado, essa moça linda ali é a minha esposa, está comigo aqui, né, para a gente adorar o nome do Senhor. As nossas princesas não puderam vir com a gente, porque nós viemos de moto, né? Então, elas ficaram ali torcendo para que o Senhor viesse fazer grandes coisas acontecer neste lugar. Glória a Deus. Nós temos duas filhas, Maida e Merabe, duas levitas da casa do Senhor. Você que achou, diga glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: disse-me ainda, esta palavra são fiéis e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Vamos ler até o 14, amado? Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando ouvi e vi, prostrei-me antes os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê,
não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Amados, até aqui. Vamos ler somente até aqui. Podeis sentar, fique à vontade para você adorar e magnificar o nome do Senhor. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu peço a sua total atenção neste momento para cá, pois a palavra que Deus ele irá falar ao meu, ao teu coração, ela tem um grande poder de transformar a vida do ser humano. Preste bem atenção, amado. O texto a qual nós lemos em Apocalipse capítulo 22, do verso 6 em diante, nós vemos que no versículo de número 6, o Senhor, ele fala para João, dizendo que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Mas a gente vai ver que mais na frente, o mesmo Senhor fala para ele não selar, né, as palavras deste livro, porque o fim está próximo. Mas esta palavra, a qual foi revelada, foi mostrada para João, ela tem um destinatário. Preste bem atenção. Ela tem um destinatário. E o destinatário é a igreja do Senhor. Então, no momento que o Senhor ele fala com João, ele manda João observar, apreciar e registrar a palavra e não selar esta palavra. A gente vai ver que há uma grande conexão entre João e Daniel. Daniel, no capítulo 12 do verso 4, a gente vai ver o anjo do Senhor falando com Daniel, mas dizendo para Daniel selar as palavras do livro. E a gente vai ver que aqui o Senhor diz para ele não selar a palavra deste livro. Manda ele escrever, mas diz para ele não selar a palavra deste livro. Por quê? Porque o fim está próximo. Preste bem atenção. A intenção do Senhor para a igreja do Senhor era que eles viessem estar se aprofundando, viessem estar apreciando e viessem estar tendo conhecimento a respeito daquilo que eles iriam estar enfrentando. Preste bem atenção que quando João ele presencia este fato, este acontecimento, ele cai como que morto nos pés do anjo. Mas quando ele cai, o próprio Senhor vem e levanta ele, coloca ele de pé diante do anjo. E quando ele quis adorar o anjo fala para ele: não faça isso, porque eu não sou digno de ser adorado. Eu sou igualmente a ti, eu sou adorador do Senhor que eu e você serve. Então eu sou o teu conservo, eu estou aqui para executar aquilo que o Senhor me mandou eu executar. Aí nós vamos ver que quando João ele entende que ele estava diante do anjo e não diante do Senhor, ele começa a observar. Mas João ele vai começar a pensar e entender uma coisa, que o Senhor era amigo dele íntimo. João foi o apóstolo a qual escutou a batida cardíaca do coração do Senhor. João foi aquele a qual conversava profundamente, intimamente com o Senhor. Mas só que quando ele tem a visão do Senhor, ele não conhece o Senhor. Por quê?
Porque o Senhor está de forma diferenciada. Quando ele viu o Senhor e caminhou juntamente com o Senhor tinha os seus cabelos grandes, e os seus cabelos eram meio que maltratados, queimados do sol. O Senhor tinha as suas peles queimadas do sol. Então ele via que o Senhor, ele tinha uma pele totalmente demonstrada que era cansada e queimada da jornada missionária. Então quando ele tem a visão do Senhor, ele vai desconhecer, porque o Senhor a qual ele estava acostumado a ver era aquele que estava com o seu berço ressecado do sol, era aquele que estava com a sua língua grudada no céu da boca, porque estava querendo tomar água, e muitos olhavam e não estendiam a mão para ele. Mas quando ele vê o Senhor na ilha de Pátimo, ele cai como que morto. Por quê, pastor? Porque agora o Senhor que ele está vendo não é mais aquele de cabelo queimado, de cabelo bagunçado, a pele torricada por conta do sol. Não, ele olha para a face do Senhor e ele baixa a cabeça, porque era mais forte a luz do que o sol na sua força. Ele olha para os cabelos do Senhor, não é aquele cabelo a qual ele viu maltratado, não, era um cabelo alvo com uma lã, e era reluzente. E quando ele olha para o corpo do Senhor, ele vê que no meio do peito ele tem um cinturão, tem um peitoral de ouro. Então ele vai perceber uma coisa: há uma grande diferença nesse Senhor. Mas quando ele olha para a mão do Senhor, ele vai ver que na mão há furo. Ele olha para o pé do Senhor, ele vai ver que no pé há furo. Preste bem atenção numa coisa, no que o Senhor está querendo falar para nós nesta noite. Aí ele vai entender: esse a qual eu estou olhando, a qual eu estou frente a frente, é um Nazareno. Esse a qual eu estou frente a frente é aquele que morreu na cruz por mim, para me salvar. Aí sim, aí ele cai como morto, mas o Senhor toca nele, levanta ele e diz: olha para o horizonte, e tudo que tu vai ver, tu vai registrar, mas porém tu não vai selar. Olha só, queridos, preste bem atenção. Nós vamos ver aqui no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 1 e 2, o Senhor, ele vai concluir a sua obra da criação. No capítulo 2 de Gênesis, no verso 1 e verso 2, o Senhor ele vai concluir a obra da sua criação. Aí a gente vai ver que em João capítulo 5, verso 30, o Senhor ele vai concluir a redenção. Porque no momento que o Senhor estava na cruz ali pregado, que ele diz: tenho sede, aí colocaram vinagre para ele beber. Aí quando ele bebe, ele olha para o céu e diz: Pai, está consumado, tudo em tua mão entrega o meu espírito. Aí a gente vai ver que em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 6, a gente vai ver que está consumado, decretado, e tudo está perto do fim. Preste bem atenção: o fim se deu início quando Jesus chegou na face da terra. Preste bem atenção. Como, pastor, não estão entendendo? Entenda uma coisa: enquanto estavam os profetas peregrinando, ninguém falava a respeito do fim. No momento que Jesus ele vem na face da terra, aí se deu o início do fim. Por quê? Porque o Senhor ele veio para salvar e resgatar aquilo que se havia perdido. Mas quando o Senhor viu a iniquidade se multiplicando, ele contou um segredo, uma palavra-chave. Ele fala para os seus discípulos em Mateus capítulo 24, do verso 12 e versículo 13, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Na Torá você vai encontrar, querido, essa palavra iniquidade modificada na linguagem original. Ela vai estar registrada assim: a ciência. Por se multiplicar a ciência, o amor de muito vai se esfriar. Agora preste bem atenção para cá. Por que vai se esfriar quando se multiplica a ciência? Porque quanto mais se estuda, mais se aprofunda, mais se adquire conhecimento.
E aquele que adquire o conhecimento profundo, ele jamais vai querer se submeter àquele que quer instruir, aquele que quer mostrar profundidade a respeito do mistério de Deus. Preste bem atenção, há uma grande diferença entre o servo que busca na humildade e entre o servo que busca na soberba. Como assim, pastor? Porque aquele que busca na humildade, ele vai estar sempre andando abraçado com o Espírito Santo de Deus. Mas aquele que busca na soberba, ele vai estar sempre andando com o livro debaixo do braço, dizendo: ei, eu preciso encontrar resposta dentro desse livro para me responder para qualquer pessoa que me perguntar. Mas aquele que anda na humildade, no momento que ele estiver diante de um tribunal, aí o Espírito Santo, ele se levanta, intercede por ele e coloca as palavras certas na boca dele. Olha só, nós vamos ver que quando Jesus ele chega, se inicia o fim. O único profeta no Velho Testamento que falou a respeito do fim foi Ezequiel. Ezequiel, quando ele escreve, ele diz: o fim vem, o fim vem. Mas só que ele não fala por quem é que vem o fim. Aí logo passa o tempo, aí Jesus chega, e quando Jesus chega, se dá início ao fim. Preste bem atenção. Aí no momento que Jesus chega, ele começa a ensinar, a instruir, porque o caráter da humanidade precisa ser moldado. O caráter da humanidade precisa ser moldada, precisa ser trabalhada. Muitos estavam falando a respeito do amor, mas não sabiam o verdadeiro sabor do amor, não sabiam a verdadeira essência do amor, não sabiam o verdadeiro legado do amor. Então pregavam por pregar, mas não conheciam, não viviam aquilo que pregava. Aí quando Jesus chega pregando e mostrando a verdadeira essência do amor, aí muitos vão se levantar contra ele. Preste bem atenção numa coisa: quando você fala a verdade para as pessoas vão começar a te evitar, as pessoas vão começar a virar a costa para ti, porque tu está falando a verdade. Mas a Bíblia é bem santa em nos dizer que mais antes um amigo perto do que um irmão longe, porque o amigo, ele te aproxima do altar, ele não te distancia do altar. O amigo, ele te aproxima de Deus, ele não te distancia de Deus. Mas tem muitos convidando os amigos para ir para o bar, tem muitos convidando os amigos para ir se prostituir. Está dizendo ainda assim: eu sou o teu amigo. Não é não. O teu amigo é aquele que diz: ei, mesmo que tu ainda não queira ir, eu estou orando por ti, eu estou chorando por ti, eu estou pagando o preço por ti, eu estou intercedendo por ti, eu estou perdendo o sono por ti, eu estou chorando nos pés do Senhor por ti, porque eu sei que o Senhor vai te encontrar qualquer hora dessa e vai causar o sobrenatural na tua vida. Aí o amigo olha para ele e vai dizer: por que tu tem certeza? Aí ele vai dizer: porque ontem eu era assim e hoje não sou mais. Ontem eu era água e hoje eu sou vinho. Ontem eu era prostituto e hoje eu sou santificado. O Senhor me alcançou e eu creio que Ele vai te alcançar. Glória a Deus, aleluia. Aí nós vamos ver que o Senhor, Ele começa a moldar o coração do ser humano, o coração da humanidade. Aí nós vamos ver que Jesus, Ele começa a instruir o seu discípulo. Aí nós vamos ver Ele escrevendo ali em Mateus capítulo 5 do verso 8, dizendo: bem-aventurados limpos de mão e puro de coração, porque eles verão a Deus. Preste bem atenção numa coisa: Ele começou a moldar o caráter dos discípulos, porque o discípulo ia ser porta-voz dele na face da terra, porque o discípulo ia ser reverência dele na face da terra. Então quando Ele começa a moldar o caráter do discípulo, Ele começa a instruir os discípulos, dizendo para os discípulos: olha, tu não deve usar de grosseria para aqueles que vão te ouvir, mas simplesmente prega a palavra. E qual é a palavra? A palavra é essa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Preste bem atenção. Aí eles vão tomar posse da palavra, e quando eles tomam posse da palavra, o que é que vai acontecer?
eles vão passar por altos e por baixos. Eles vão começar a sentir o impacto, eles vão começar a sentir a tribulação, eles vão começar a sentir a afronta, eles vão começar a sentir a agonia da pedrada, da rejeição, eles vão começar a sentir a diferença. Por quê? Porque agora eles estão caminhando na verdade. Antes eles não caminhavam, eram rodeados de amigos, agora eles caminham na verdade. Agora os amigos se distanciam, aquele que estiver de longe corria ao teu encontro para te convidar para ir tomar uma. Quando te vê hoje com a Bíblia debaixo do braço, se esconde de ti para te não falar uma palavra para ele. Mas Deus vai causar situação para você falar a palavra que liberta, que guarda e que transforma e batiza com o Espírito Santo dele. Glória a Deus. Aleluia. Preste bem atenção, querida. Nós vamos ver que o Senhor quando Ele instrui o seu discípulo, Ele vai falar de coisas profundas para seus discípulos. Ele vai falar de coisas grandes, Ele vai falar de coisas sobrenatural, para que o seu discípulo não venha se escandalizar, para que o seu discípulo não venha largar a mão do arado. Ele começa a instruir eles dizendo: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerão o mundo. Então vocês vão ter que ter bom ânimo. Aí eles começam a observar o que Jesus falava, eles começam a observar como Jesus caminhava, eles começam a observar como Jesus se comportava, porque Jesus já tinha avisado eles que brevemente Ele iria voltar para o lado do Pai, mas Ele não deixaria eles órfãos, porque Ele iria enviar outro Consolador para estar com eles até a consumação do século. Preste bem atenção, a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, ela fala e mostra para a gente muitas coisas que nós lemos e muitas das vezes não entendemos. É só nós lermos com calma que nós vamos começar a entender. Preste bem atenção, que a Bíblia Sagrada, o texto que nós lemos, ele qualifica a pessoa que guarda a palavra deste livro. Ele qualifica, e guardar significa confiar verdadeiramente. Por quê? Porque se eu pego algo e guardo, eu sei que aquilo é seguro, eu sei que aquilo é legítimo, eu sei que aquilo é verdadeiro e aquilo não vai me prejudicar em nada, então eu vou guardar. Aí nós vamos ver o salmista Davi olhando para o céu, olhando em volta de si, dizendo para Deus: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração. Aí o Senhor diz para ele: para quê, Davi? Ele diz: para eu não pecar contra ti. Aí nós vamos ver o mesmo salmista dizendo para o Senhor: Senhor, luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada. Essa é aquela que me acompanha, essa é aquela que ilumina o meu caminho, essa é aquela que ilumina a minha vida. Porque quando eu estava no meio do pecado, eu estava no meio das trevas, mas agora com a tua palavra, em vez de o pecado contaminar ela guardado dentro da minha palavra, é ela que vai germinar em mim. Assim como o Senhor falou, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que se alimentar de ti jamais andará em trevas, jamais andará confuso, jamais andará desgarrado. Mas quando o salmista ele fala desta forma, ele também sente a segurança, porque ele diz que o Senhor é o Deus a qual ele confia, e o Senhor, ele é o rochedo dele. O Senhor é aquele que guarda ele, o Senhor é aquele que peleja por ele. Aí ele vai pensar, vai raciocinar, ele vai começar a refletir em tudo que ele já fez. Aí ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Senhor, eu ainda que o Senhor me levante, mas eu não sou digno, porque eu não passo de um verme,
eu não passo de um verme. Aí a gente vai ver o próprio Senhor falando a respeito de Davi também em Apocalipse, ele dizendo que ele é a raiz de Davi. Olha só, ele é o antes de Davi e é o depois de Davi, ou seja, ele é o que alimenta Davi, ele é o que sustenta Davi, porque sem raiz a árvore não permanece de pé, sem raiz a árvore não é forte, sem raiz a árvore ela é fraca, e a qualquer momento ela seca e tomba para o lado. Mas o Senhor diz: ei, eu sou a raiz de Davi. Olha só, querido, mesmo Davi falhando, mesmo Davi pecando, o Senhor ele não virou a costa para ele. Por quê? Porque no momento que o Senhor ele veio à face da terra, ele veio com o objetivo de resgatar aquilo que se havia perdido, aquilo que se havia perdido. E todo aquele que peca, preste bem atenção, todo aquele que peca, ele tem que se abraçar com a morte. Olha só, todo aquele que peca tem que se abraçar com a morte. Aí o inimigo ele anda apontando, caluniando aqueles que estão no pecado. Mas só que existe aquela situação, aqueles que pecaram por não saber que aquilo ia prejudicar a vida deles. E tem uma palavra do trono de Deus para a vida dessas pessoas. Quando o adversário vier apontar o dedo para a tua vida, aí você vai dizer para ele, Romanos capítulo 8, vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí vai dizer: por que não está dizendo isso? Porque o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário por conta da minha vida. Então se tem alguém que possa me apontar e possa me condenar, essa pessoa é Ele. Entenda uma coisa, o mundo aponta porque ele não entende o que a igreja passa, mas o Senhor ele está do céu olhando para a terra, contemplando a igreja e sabe perfeitamente o que o ser humano está fazendo e o que ele não está fazendo. Sabe perfeitamente quando ele está falhando porque ele quer falhar, e sabe perfeitamente quando ele está falhando por sem querer falhar. Aí o Senhor ele está olhando com os seus olhos como chamas de fogo. Para quê, pastor? Para purificar a vida daqueles que estão querendo fazer uma nova aliança com ele. Como assim, pastor? Entenda uma coisa, querido, no momento que a pessoa ela cai no erro, no momento que a pessoa ela comete um erro, se ela permanecer calada, ela vai começar a descer, ela vai começar a perecer, ela vai começar a retroceder. Mas no momento que ela confessa, no momento que ela confessa, o Senhor ele fala claramente. Provérbios capítulo 28 versículo 13, a Bíblia diz claramente: portanto aquele que peca, que comete iniquidade e esconde o seu erro, esse jamais prosperará, mas aqueles que a confessam e deixam, esse alcança a misericórdia de Deus. Entenda uma coisa, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Entenda uma coisa, Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 22 vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Entenda, querido, Deus ele mandou João registrar a palavra de Deus para que a igreja viesse estar se alimentando, viesse estar comendo do rolo. Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 10 versículo 10 o próprio Senhor falando para João comer do rolo. Aí quando o João ele come do rolo, ele vai dizer: Senhor, isso aqui está esquisito, isso aqui está amargo. Aí o Senhor vai dizer para ele: mastiga e engole, e quando chegar no teu estômago, tu vai ver o grande efeito que a palavra vai fazer, o grande efeito que o rolo vai fazer. Aí a Bíblia diz que ele mastiga, que ele engole, e quando vai descendo, próximo de chegar ao seu estômago, ele vai dizer: Senhor, agora está ficando doce o negócio, Senhor, agora está ficando bom o negócio. Aí o Senhor vai dizer: ei, isso daí significa o teu estilo de vida. No começo é amargo,
amargo, mas quando tu encontra comigo, vai se tornar doce como mel. Vai se tornar doce como mel. Tu vai se tornar doce como mel, e tu jamais vai querer voltar atrás. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. A palavra tem destinatário. A palavra qual nós lemos é Apocalipse. Ela é chamada por muitos pregadores de Apocalipse de João, mas não é Apocalipse de João. João teve o privilégio de escrever. João teve o privilégio de presenciar. João teve o privilégio de ouvir. Preste bem atenção. Há uma grande diferença entre João e os profetas do Velho Testamento. Por quê, pastor? Porque eles não tiveram a mesma dádiva que João teve. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Preste bem atenção. Eles contemplavam anjos. Anjos se materializavam diante deles, e ali eles caíam de joelho nos pés dos anjos. Mas nós vamos ver que quem se materializa diante de João é o próprio Jesus Cristo, o Nazareno. Preste bem atenção, querido. Há uma grande diferença entre ver anjo e ver o Senhor. Por quê, pastor? Há uma grande diferença, porque quem vê anjo entende uma coisa, que o anjo está na mesma posição que a igreja está. Como assim, pastor? De adorador. Eles estão para executar o que o Senhor está mandando, a mesma forma que a igreja está na terra. Para quê, pastor? Para executar aquilo que o Senhor mandar a igreja executar. Quando eles não estão a trabalho do reino, eles estão adorando o Senhor do reino. Entenda uma coisa, que quando os apóstolos, quando os profetas, eles tiveram o privilégio de contemplar e ver anjo, eles não tiveram o privilégio de ouvir as mesmas palavras que João viu. João, quando ele ouve as palavras, ele diz que as palavras vêm no ouvido dele como o som de muitas águas, como o som de relâmpago, de trovão, e aquilo tremeu o corpo dele, a estrutura física dele, que ele não conseguiu ficar de pé. Preste bem atenção. Mas a presença do Senhor não veio para matar João. A presença do Senhor veio para dizer para João registrar o livro e não selar o livro. Por quê? Porque a igreja do arrebatamento ia precisar desse livro. Para quê, pastor? Para entender que ainda que ela seja perseguida na face da terra, ela tem um Deus general de guerra que peleja por ela. A igreja entender que ainda que ela fosse caluniada na face da terra, ela tem um advogado celestial para estar advogando a sua causa. Ainda que ela fosse condenada pelo juiz terreno, ela tem um juiz leão da tribo de Judá para assim fazer justiça e tirar de dentro da cadeia. Preste bem atenção, querido. Você não está só, você está protegido por Deus. Você não está só, você está protegido por Deus. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. O que, pastor? A imagem e semelhança do Senhor. A imagem e semelhança do Senhor. Olha só, preste bem atenção. Preste bem atenção para cá, querido. Quando o Senhor, ele fala para João essas palavras, João, ele vai ouvir. E ele não vai só ouvir, ele está ouvindo, mas ele está vendo. Ele está vendo. No primeiro versículo do capítulo 22, nós vamos ver que a palavra vai dizer: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha só, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A revelação a qual foi mostrada, revelada para João, foi vinda diretamente de Deus a pessoas que desprezam a Bíblia Sagrada. Como assim, pastor? Porque diz que foi homens que escreveu a Bíblia Sagrada. Preste bem atenção, a Bíblia vai falar claramente
no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que no princípio era o verbo. Na linguagem original vai dizer era logos. Logos significa verbo, logos significa palavra. Palavra era Jesus no princípio. Ou seja, para que o mundo viesse ser construído, viesse ser formado, criado, foi necessário o Senhor usar o verbo, foi necessário Ele usar a palavra. O Senhor tem prova disso, pastor? Tenho, perfeitamente no mesmo livro que eu falei agora há pouco, de João. Ele vai dizer: tudo que foi feito por Ele para... Me ajuda, igreja. Foi feito por Ele para... Olha só, tudo que foi feito, o Senhor Jesus estava lá. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Preste bem atenção. No segundo versículo diz assim: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Preste bem atenção. Está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Preste bem atenção, querido. Olha só, falou sobre a árvore da vida. Essa árvore aqui foi aquela que o Senhor proibiu Adão e Eva comerem. No momento que eles caem, o Senhor proíbe eles, expulsando eles do jardim, para que eles não venham se alimentar dessa árvore, do fruto, e nem tampouco pegue das folhas para curar suas enfermidades. Preste bem atenção. Há algo profundo de Deus dentro desse texto para a minha e para a sua vida. Adão e Eva, eles foram proibidos de comer deste fruto, foi proibido de provar desta folha, mas para a igreja do século 21, ela está disponível. Preste bem atenção. Para a igreja do século 21, ela está disponível. Preste bem atenção que o próprio Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. João capítulo 15, nós vamos ver Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vós são os ramos, e aquele que está ligado em mim e eu nele, ele dá muito fruto. Aí no 5, nós vamos ver o próprio Jesus dizendo: e sem mim nada podereis fazer, e sem mim nada podereis fazer. Tem que estar ligado no Senhor. Como assim, pastor? Entenda uma coisa, querido. Tem pessoas querendo provocar milagre sem antes se prostrar nos pés do Senhor. Tem pessoas usando o nome do Senhor para operar milagre, dizendo: ei, eu sou servo, ei, eu sou serva, eu sou usado por Deus para operar grandes prodígios e maravilha. Estão agindo de engano, fazem a mulherada cair no chão, e na sua mão já vai prego, já vai cabelo, e começam a meter o dedo no umbigo da mulherada, dizendo: ei, joga mais óleo aqui, olha o que já saiu. Vai mexendo, até sangrar o umbigo da mulherada. Ei, nenhum momento nós vemos Jesus jogar a mulher no chão e fazer desse jeito. Não. Jesus só olhava, falava, e o milagre acontecia, porque o poder e a autoridade foi dado à igreja. A igreja do arrebatamento, ela não precisa tocar. No momento que ela fala, o milagre acontece. Olha só, querido, preste bem atenção. Você é um bem-aventurado. É, pastor, um bem-aventurado. A própria Bíblia fala, no mesmo livro do Apocalipse, dizendo que bem-aventurado é aqueles que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Preste bem atenção. Que lê, que ouve e que guarda. Quem lê tem disponibilidade e condições de guardar, porque aprendeu a guardar no momento que leu.
Preste bem atenção, querido. E aquele que guarda tem sensibilidade no ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Preste bem atenção, querido. A palavra de Deus para nossas vidas na noite de hoje é essa: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste bem atenção numa coisa: há uma grande diferença em escutar e em ouvir. Aquele que escuta entra do lado esquerdo e sai do lado direito, mas aquele que ouve, ela entra do lado direito e desce para o coração. E quando desce para o coração, a palavra vai germinando, a palavra vai transformando de dentro para fora. E aquele crente salgado que olha para você e te critica, te apontando e dizendo: ei, tu já aceitou Jesus, tu não pode mais andar desse jeito. A resposta que o Senhor manda eu dizer para você, falar para essa pessoa: ei, o dever de convencer não é teu, é do Espírito Santo de Deus. Eu aceitei Ele e eu estou sofrendo a transformação de dentro para fora. No momento que eu estiver pronta, não precisa eu te falar, tu vai ver, porque as vestimentas vai mudar. Presta bem atenção, o brilho dos olhos da pessoa vai mudar, a fisionomia da face da pessoa vai mudar. Por quê, pastor? Porque ela foi transformada de dentro para fora. Transformada de dentro para fora. Ela foi moldada, teve o caráter dela moldado. Preste bem atenção, querida. Enquanto você não tem o seu caráter moldado, você não sofrerá a transformação. É, pastor, é. Você não sofrerá transformação. A palavra do Senhor diz claramente que o Senhor, Ele não é mal educado. Ele está à porta batendo. Ele está à porta batendo. Ele está à porta batendo. Em nenhum momento, em outro lugar na Bíblia você vai encontrar isso, se não for em Apocalipse. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem um plano de salvação para a igreja do Senhor. Aquele que quiser ser salvo, ele tem que passar a ser igreja. Pastor, e como é que eu faço para me ser igreja? Se prostra nos pés do Senhor e confessa a Ele como teu único e suficiente Salvador, e você vai ver a transformação acontecer de dentro para fora. Você vai ter o teu caráter moldado, você vai começar a sofrer a transformação. E quando você sofrer a transformação, aqueles a qual estava do teu lado por interesse, ele vai sair de perto de ti. Por quê? Porque ele não quer que você fique do lado de Deus. Ele não quer que você prospere espiritual. Ele não quer que você cresça ministerialmente. Ele quer que você fique lado a lado com ele na prostituição, bebendo, usando droga e profanando o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele te chamou para te dar vida, e vida com abundância. Aleluia, Jesus. Ele te chamou para você ter vida, e vida com abundância. Ele te chamou para você andar na retidão. Ele te chamou para você comer o melhor desta terra. Como assim, pastor? Como diz em Isaías capítulo 1, versículo 19, dizendo: se quiser de obedecer, comerás o melhor desta terra. Preste bem atenção, o Senhor não te chamou para este mundo para você viver no lamaçal de pecado, mas Ele te chamou para você proclamar o evangelho dele e dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma e faz uma nova vida na vida do ser humano. Preste bem atenção no que o Senhor, Ele vai falar agora aqui, ó. Olhe para cá, querido. Olha o que o Senhor está falando neste momento, querido. Olha só. O adversário de nossas almas, ele tem um objetivo. O objetivo é cegar o ser humano, deixar o ser humano surdo, cegar o ser humano e deixar o ser humano surdo.
Por quê? Porque por intermédio dos olhos, por intermédio do ouvido, entra a libertação na vida do ser humano. Como assim, pastor? Entenda uma coisa, que quando Jesus, ele se encontrava com algum cego e não surdo, ali ele perguntava para aquela pessoa: o que tu queres que eu te faça? Ele não chegava e dizia assim: olha, pode ver, ei, tu enxerga agora em diante, ei, agora a tua história vai mudar. Não, ele chegava e perguntava. Preste bem atenção, o mundo chegou em um nível tão medíocre que Jesus, ele teve que perguntar para as pessoas se elas queriam ser curadas, se elas queriam ter a vida transformada, se elas queriam uma nova história, se elas queriam uma nova direção, se elas queriam um novo estilo de vida. Então quando ele perguntava, as pessoas falavam, e alguns ainda falavam: Senhor, até querer eu quero, mas não tem quem me jogue dentro do tanque. Senhor, não tem quem me leve quando o anjo desce nas águas e agita as águas. Quando eu vou me movimentar, aqui sempre desce alguém primeiro. Aí o Senhor olha e diz: ei, eu não vim perguntar se tu quer indicação para que o anjo viesse movimentar as águas, não. Quem está diante de ti não é anjo, quem está diante de ti é o Nazareno. Quem está diante de ti não é aquele que movimenta as águas, quem está diante de ti é aquele que jorra as águas. Quem está diante de ti não é aquele que vai te alimentar, quem está diante de ti é aquele que é o pão para te alimentar. Quem está diante de ti não é aquele que vai passar remédio na tua ferida. Quem está diante de ti é aquele que somente te toca e tu já é purificado. Quem está diante de ti não é o homem, quem está diante de ti é o Cristo, o Nazareno. É aquele que aonde ele chega, algo sobrenatural acontece. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor, ele escreve, amados, ele dá a ordem para João escrever com o objetivo que a igreja venha estar se alimentando, porque dentro do livro existe 3 coisas especiais. Qual é, pastor? Essas 3 coisas especiais que existem dentro do livro, preste bem atenção, que o Senhor manda João escrever. Primeiro, ele manda João escrever a carta, o livro, com um destinatário. Então esse destinatário é a igreja, como eu falei agora há pouco. E a segunda, pastor, entenda uma coisa, que o que João escreve dentro do livro é a respeito da luta, é a respeito da batalha que a igreja do Senhor, ele irá estar passando na face da terra. E a última coisa que João escreve é que esta igreja vai passar por batalha, mas ela não vai perecer. Preste bem atenção, ainda que ela seja perseguida, ela vai avançar. Nada consegue parar a igreja do Senhor. Preste bem atenção numa coisa, querido. Quando olharam para Jesus, começaram a planejar contra a vida dele, para matar ele, pensando que matando acabaria o ministério genuíno na face da terra. Então no momento que eles fazem isso, eles vão estar fazendo um favor para o céu, porque é necessário que uma semente que caia na terra, ela venha morrer, para que seja germinada e venha dar muitos frutos. Preste bem atenção, o próprio Jesus disse que ele era semente, e aqueles que observavam ele e tramaram contra a vida dele, falaram: vamos tirar a vida dele, vamos matar ele, vamos sepultar ele. Aí a igreja do século 21 vai dizer: eu agradeço por terem tramado contra a vida dele, eu agradeço por terem pegado ele, eu agradeço por terem rejeitado ele, eu agradeço por terem esculachado ele, eu agradeço por terem cuspido nele, eu agradeço por terem profanado ele, eu agradeço por terem atravessado o cravo nas mãos dele, eu agradeço por terem colocado a coroa de espinho na cabeça dele, eu agradeço por terem pregado os pés dele naquela cruz. Porque tu agradece, igreja do século 21, porque se isso não tivesse acontecido, você não estava
estiver aqui adorando a Ele no dia de hoje. Por quê, pastor? Para que o sangue dele viesse cair sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos. Foi necessário ele morrer, para que ele viesse pagar o alto preço, para que eu e você viesse se abraçar com aquela palavra que eu falei agora há pouco, Romanos 8, para que nenhuma condenação houvesse para nossas vidas. Por quê? Porque ainda que o Senhor ordenou para João não selar o livro, mas ele disse: ei, tu não sela o livro, mas eu selo a tua vida. Tu não sela o livro, mas eu selo a tua vida. O que significa isso, pastor? É que ninguém pode tocar na igreja do Senhor sem antes ele permitir. Você está protegido por Deus. Você está protegido por Deus. Protegido, 100% protegido. Nós já vamos caminhar para o fim, queridos. Preste bem atenção. Aí nós vamos ver e entender uma coisa, que quando o Senhor ele termina de falar essas coisas para João, aí sim ele vai dizer: eis que presto venho, ou seja, eis que cedo venho. Olha só, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Preste bem atenção. No texto a qual nós lemos, por 3 vezes se pronuncia a palavra eis que cedo venho, eis que presto venho. Preste bem atenção, por 3 vezes ele pronuncia essa palavra, e quando ele pronuncia, já está perto do fim. Preste bem atenção. No momento que Jesus chegou na face da terra, se deu início ao fim. Mas no momento que o Senhor vir buscar a igreja do Senhor, Ele vai estar decretando e selando o fim. Porque não vai mais precisar que a igreja venha estar estudando a palavra de Deus, porque ela vai estar nos altos céus, adorando o Senhor face a face, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de toda glória, só Ele é digno de toda adoração. Enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, a ordenança dele para a igreja na face da terra é Maranata, que significa ora, vem Senhor Jesus. Maranata, que significa ora, vem Senhor Jesus. Quando a igreja fala desse jeito, aí vai se concretizar o que está em Apocalipse, capítulo 22, do verso 17, dizendo: quando a palavra diz, e a noiva diz, vem, e o Espírito diz, vem. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Preste bem atenção, aqui há uma ordenança de Deus para a igreja terrena. Qual é, pastor, a ordenança da igreja? Aquele que você tem dentro da tua parentela, aquele que você conhece, é amigo dessa pessoa, anuncia a palavra e diga para ele: ei, hoje o Espírito de Deus diz para ti, vem, porque está perto a vinda dele. Eis que o Espírito de Deus diz para ti, vem. E aquele que se abraçar com essa palavra pode ter certeza que vai ser galardoado, e você que ganhou essa alma, você vai se tornar sábio diante de Deus, porque assim como diz Salomão, aquele que ganha a alma, ele é só tem uma pessoa aqui, aquele que ganha a alma, ele é sábio. Então, querido, então nós vamos entender uma coisa, que o objetivo do Senhor dentro do livro de Apocalipse é que nós venhamos ter a certeza de que tudo o que está vindo e tudo que nós já passamos é para um propósito, é para um objetivo esse de nós chegarmos até o fim e ali ser coroado por Ele, e ali ser galardoado por Ele. A última vez que Ele fala, no capítulo 22, Ele diz: eis que cedo venho,
e guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quem é que vai guardar o de mais precioso que o Senhor colocou na tua vida? Quem é que vai guardar o de mais precioso que o Senhor colocou na tua vida, pastor? E o que é isso que o Senhor colocou na minha vida? Preste bem atenção: o Espírito dele, que ele soprou sobre as nossas narinas. Preste bem atenção, querido, aonde quer que você esteja, lá o Espírito de Deus está. É, pastor? É. Por quê? Por que que está? Tem pessoas que me perguntam: ei, pastor, Deus ele está em todo canto? Tá. E como é que o Senhor me responde isso? Pelo fôlego de vida que ele soprou na narina de cada ser humano. Aonde quer que esteja um ser humano, pastor, mas ele não for crente, Deus está lá. Deus está lá. Se Deus não estiver lá, ele não tem vida. Preste bem atenção: a oportunidade que Deus está dando para pessoas para vir fazer parte da igreja do arrebatamento é essa, e o convite do Senhor é esse. A igreja do Senhor diz: vem. O Espírito também diz: vem. Presta bem atenção: o Senhor está chamando pessoas na noite de hoje. Te coloca de pé em nome de Jesus. Te coloca de pé em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar, querido. Nós já vamos encerrar. Posso louvar, pastor? Posso louvar? Glória a Deus. Diz para minha esposa colocar ali o... Enquanto eu louvo, você medita na letra e medita no que Deus ele vai falar, e naquilo que Deus falou por intermédio da sua palavra. E quando terminar, amados, de louvar, você que sentiu no teu coração de vir à frente para se reconciliar ou até mesmo aceitar Jesus, fique à vontade. Fique à vontade. Glória a Deus. Se você sabe, me ajuda. Preste atenção na letra. Hoje eu descobri que sem o teu amor então eu vim aqui trazer os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado, e o que era lindo se perdeu. Aleluia. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Se sabe, canta. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Aleluia. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes.
glorificado, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Canta comigo assim, ó. Deus, hoje eu descobri, aleluia, sem ti eu não vou viver. Glória a Deus. O que seria de mim, aleluia, se um dia eu te perder, aleluia, Jesus. Hoje eu vim me humilhar, aleluia, rasgar o meu coração, aleluia. Deixa eu me derramar, glória a Deus, e toca o teu coração, oh Jesus, aleluia. Faça o que for preciso, aleluia, mas não me deixa aqui só. Deus, não desista de mim, me ajuda a ser melhor, me ajuda, Deus, aleluia, me dê mais uma chance, aleluia, não me deixe só, quero ser melhor. Canta, igreja. Peça a Ele, peça a Ele. Diga a Ele: não me deixe só, quero ser melhor que eu quero ser, quero ser melhor que antes. Aleluia, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para se reconciliar, querido? Eu tenho certeza que Deus falou com gente aqui na noite de hoje. Eu tenho certeza que Deus, Ele falou profundamente no teu coração na noite de hoje, por intermédio dos louvores, por intermédio das oportunidades que aqui esteve acontecendo. Deus falou ao coração de pessoas aqui hoje. Preste bem atenção. Esse pode ser o último convite que o Senhor Ele está fazendo na noite de hoje. O convite não é para irmos à pizzaria, à sorveteria. O convite não é para irmos à praça. O convite é para irmos morar no céu. Presta bem atenção. O convite é para irmos morar no céu. Na igreja, quando acontece um evento como esse e pessoas é curada, no céu não é promovido festa. No evento como esse, quando acontece e pessoas é levantado de cadeira de roda, pessoas têm visão novamente, pessoas começam a ouvir novamente, pessoas são impactadas pela palavra. Não há promovendo festa no céu, mas quando um pecador se arrepende dos seus atos e decide aceitar Jesus e decide se reconciliar com Jesus, aí a Bíblia diz que há festa no céu,
Por quê? Porque o pecador deixou o seu caminho e decidiu seguir o caminho do Senhor, aquele a qual ele fala em João capítulo 4, do versículo 6, ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Preste bem atenção, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Esse pode ser o último convite de Deus para a tua vida. Você que ontem louvava e hoje não louva mais, você que ontem pregava e hoje não prega mais, por quê? Porque foi atingido em cheio com uma palavra que te abateu e fez você se distanciar dos caminhos do Senhor. Eu estou falando o que o Senhor está mandando eu falar aqui hoje. Presta bem atenção, você não está alicerçada à fé humana, você está alicerçado na rocha inabalável, em Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui garantindo na noite de hoje que se você der um passo para Ele, Ele vai mudar a tua história. Presta bem atenção, é o Senhor dizendo para a tua vida que você vai se despedir da solidão de hoje em diante. Como assim, pastor? Entenda uma coisa: o ser humano sem Deus, ele se encontra vazio, mas o ser humano com Deus, ainda que ele atravesse o vale, Deus está com ele. Ainda que ele atravesse o deserto, Deus está com ele. Ainda que ele atravesse a fornalha, Deus está com ele, porque Deus não te livra da prova, mas Deus te livra na prova. Tendo uma coisa, que Deus não te livra do rio, mas Deus te livra no rio. Deus não te livra do fogo, mas Deus te livra no fogo. Então preste bem atenção, você não vai estar mais sozinho, você não vai estar mais sozinha, porque o Espírito de Deus, ele vai estar abraçado com a tua vida. Tem alguém para Jesus hoje? O Senhor está falando que tem. O Senhor está falando que tem. Presta bem atenção, o Senhor está falando que tem. E da mesma forma que o Senhor me usou uma vez lá em Cotijuba, Ele está mandando eu falar aqui hoje. E essa pessoa é uma dracma que está dentro da casa do Senhor, mas está perdida. Entenda uma coisa, é uma dracma. Essa é a hora, querido. Essa é a hora. Pastor, mas os meus amigos vão me abandonar. O melhor amigo que você vai adquirir é Jesus. O melhor amigo que você vai adquirir é Jesus. Oh glória. Tem mais alguém? Jesus está falando profundamente ao coração do ser humano, querido. Deus, Ele te trouxe aqui esta noite para dar um basta no teu sofrimento. Uma coisa é você estar cheia e outra coisa é você estar vazio. Presta bem atenção, querido, agora está sendo promovida festa no céu. Por quê, pastor? Porque almas se renderam nos pés do Senhor. Presta bem atenção, de hoje em diante Deus vai mudar a história deste casal. De hoje em diante Deus vai mudar a história deste casal. Eles ainda vão contar testemunho de vitória. Grande é o ministério de Deus que Ele tem na vida desse casal. Grande é o trabalhar de Deus que Ele tem na vida desse casal. Grandes coisas irá fazer o Senhor na vida desse casal. Eu já vejo esse casal andando de mão dada, fazendo a obra do Senhor junto, pregando a palavra, ganhando alma, pregando a palavra diferenciadamente, com profundidade e cheio de autoridade. Estenda a tua mão para cá, igreja. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Se tiver, vem agora. Vem agora, aproveita esse embalo agora e entra na carruagem de fogo. Aproveita o embalo neste momento e entra na carruagem de fogo nesta hora. Tem mais alguém? Tem mais alguém ou não? Eu conto 1 para o Pai, 2 para o Filho, 3 para o Espírito Santo de Deus. A igreja se coloca de pé, estenda a mão para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a mão para cá em direção da vida desse casal. Vamos orar apresentando a vida deles em oração, para que o Senhor possa estar fortalecendo e ajudando eles nesta caminhada. Ora comigo, igreja. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Meu Deus querido e Deus Todo-Poderoso, aqui se encontra, Pai, este jovem e esta jovem, papai querido e Deus Santo, quando estão, Pai, à ponta do teu altar, Pai, e aqui, Senhor da glória, tomaram a decisão, Pai, que na noite de hoje não querem mais caminhar, Senhor, o caminho que eles estavam caminhando, meu Deus, e hoje, Pai, estão tomando a decisão, papai querido e Deus Santo, de escancarar o coração e dizer para o Senhor entrar, Pai, no coração dele, Senhor, no coração dela. Pai, nós lhe pedimos encarecidamente, Pai, neste momento, ajuda ele, Pai, nessa jornada, Pai, ajuda ela nesta jornada, papai querido e Deus Santo. Deus, fortaleça ele, fortaleça ela, papai amado, tira, Pai, o nome deles do livro da culpa, da condenação, Pai, agora acende, Pai, o livro dele no livro da vida, papai querido Deus Santo. Escreve, Pai, o nome dele e o nome dela, Pai, com a caneta de ouro, papai querido Deus Santo, Pai, com a tinta, Pai, vermelha, sangue do Cordeiro, meu Deus querido Deus Santo, e sela neste momento a vida dele e a vida dela, papai amado. Segura na mão deles, papai querido, para que eles possam estar, Pai, caminhando firmemente, Pai, te glorificando, papai, aonde quer que eles forem, Pai. Usa eles poderosamente na face da terra, Senhor da glória, tanto no louvor quanto, Pai, na ministração da tua palavra. Meu Deus, entregamos eles em tuas mãos, apresentamos eles em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, derramando uma gota do teu sangue sobre a cabeça de cada um deles, para que assim, Pai, possa estar sendo selado e o teu nome possa estar sendo glorificado. Esta é a oração que nós fazemos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Os varões cumprimente o varão e as varoas cumprimente a varoa. Ótima decisão. Te abençoe. Glória a Deus. Grandes festas está acontecendo no céu.